Já começou, já. Tá aqui, ó, em breve. Olá, sou o Matheus, bolsista do Polei, e hoje a gente vai dar continuidade a uma oficina de currículo Lattes que a gente já começou ela, e ela está gravada aqui no YouTube também, e hoje a gente vai falar sobre a parte de atualização do currículo Lattes. Deixa eu só esperar um pouquinho para ver se está aparecendo tudo certinho. Está aparecendo a tela também? Sim. Na transmissão? Então, daqui a pouquinho a outra bolsista vai se apresentar, que é a Caroline, né? Ela vai explicar um pouquinho melhor também sobre o curso. Então, por que que é importante atualizar o Lattes? Então, porque ele é um local que possibilita encontrar o quanto o estudante profissional está produzindo, assim como participando de eventos e enriquecendo seus conhecimentos. Então, assim como um currículo que a gente faz para demonstrar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, de coisas que a gente faz, o Lattes também é na nossa vida acadêmica. E aí, como é que a gente faz para atualizar o Lattes? Para atualizar o Lattes é bem simples, a gente vai estar acessando a plataforma. Para isso é só pesquisar no Google Lattes com 2 T's. E aí, bem nesse íconezinho que vai estar aparecendo no lado direito, na parte superior do site, vai ter essa opção aqui, ó, atualizar currículo. E aí você vai clicar ali para poder fazer essa atualização. Aí, em sequência, ele vai pedir para você fazer o seu login, você vai colocar o seu CPF e a sua senha. Lembrando que se você tiver esquecido a senha, não é muito difícil de fazer a recuperação, ele tem uma opção para fazer a recuperação, você só tem que ter acesso ao e-mail que você utilizou para poder cadastrar o seu currículo lá. Mas caso você tenha mudado, você tem como mandar e-mail pedindo a solução para poder fazer esse ajuste e você poder ter acesso novamente ao seu currículo Lattes. Tá? Aí, o que que a gente vai estar fazendo de atualização lá? Tá? Ali vai ter uma aba, vão ter várias abas que a Carol vai estar passando depois, mostrando para vocês, né? E aí tem várias opções para poder atualizar. E aí você tem que revisar as informações do currículo, até porque se você já mudou de posição da que você estava, se você era um bolsista, deixou de ser, é sempre importante que você estar atualizando a sua mini bio, que aparece lá. Porque senão você fez isso na sua graduação, vai alimentando o seu Lattes da sua vida acadêmica, mas você esquece a biografia, e aí quando a pessoa abrir lá, vai estar lá dizendo que você é um graduando, sendo que você já está formado, você já tem um mestrado, um doutorado, e essas informações não estão constando lá. A porta de entrada do seu currículo Lattes é a sua biografia, tá? Então, é importante sempre estar revisando essas informações. E toda vez que você fez alguma alteração, ele não salva automaticamente e nem aparece automaticamente. Então, terminou de colocar as informações, você vai clicar para salvar e em 24 horas vai estar aparecendo lá, vai estar atualizado. Isso é uma medida importante e é uma medida de segurança também que a plataforma oferece. Por mais que possa parecer chato, é importante que isso aconteça, porque você pode estar colocando alguma informação e depois você se toca que aquela informação estava equivocada. Então, você tem esse intervalo de tempo para poder mexer e corrigir caso você perceba que cometeu algum equívoco. Então, cada aba que tem lá dentro tem uma especificidade, e aí, para livros, você vai ter a opção de colocar capítulo de livro, para trabalhos, análise de evento, participação de eventos, cada categoria tem para cada coisa que você fez, tem uma categoria específica dentro do Lattes para você preencher e colocar essas informações. Então, tem que ficar atento na hora de estar preenchendo isso, porque são abas diferentes. Ah, eu participei de um evento. Se eu fui coordenador, agora eu não me recordo bem se tem uma aba separada, mas se você participou do evento como ouvinte,
É uma opção que você está colocando lá, que você participou do evento. Se você foi coordenador ou atuou na monitoria, é uma outra aba diferente. Então, por mais que você tenha participado em várias coisas diferentes dentro ali, você não vai colocar só uma única vez. Você vai colocar para cada aba correspondente a cada uma das coisas que você fez, dessas especificidades. E aí, a atualização das informações pessoais, o texto de apresentação que eu já passei um pouco para vocês, e aqui a gente tem o exemplo da bolsista que vai daqui a pouco estar falando com vocês, que é a Caroline, e aí tá vendo aqui, ó, tem um resumo, e aqui tem as informações dela, do que ela fez, onde ela atuou, e aí vocês podem estar até usando a biografia dela como exemplo, para ver o que vocês vão colocar ou não no seu currículo Lattes. E é válido vocês procurarem outros currículos para ver as informações e entender como se configura esse resumo e como é que fica melhor para você, as informações que você quer estar apresentando ali. Lembrando que depois que você editou, tem que clicar em salvar, porque essas informações não salvam automaticamente. E se você fechar depois de ter editado tudo, sem clicar em salvar, tudo que você fez você vai perder. E aí alguns pontos para iniciar a atualização, né? A primeira que a gente começa colocando, para quem fez o currículo com a gente no outro curso, é colocando as informações da academia, as informações acadêmicas. O curso que você está fazendo, a titulação que você tem, se você já tem formação complementar. Lembrando que você pode alimentar com todas as informações que você quiser e, posteriormente, você pode ocultar algumas informações. Porque, como ele é um currículo e ele é para se vender, não se vender, no caso, como uma compra, mas querendo mostrar o seu potencial, dependendo da vaga que você vai concorrer, é interessante mostrar algumas coisas e outras não. E aí você tem essa possibilidade dentro do Lattes. Então, alimente ele com o máximo de informações possíveis que você tiver. E aí, na formação, você vai colocar o nível, né? No caso, se você é um graduando, vai colocar o status do curso, se está concluído, se está em andamento, em que pé de andamento está, e a instituição. Caso a instituição que você faz parte não esteja aparecendo, a plataforma Lattes, ela dá a opção de você cadastrar. Então, você pode cadastrar lá a instituição que você tá cursando, ou já tenha cursado, caso você vá colocar a informação de ensino médio, e às vezes o colégio não está cadastrado, você pode colocar essa informação lá e é importante que esteja lá também. E aí a atuação. Algumas informações que são solicitadas é a instituição, o tipo de vínculo que você tem, a carga horária. Então, caso você trabalhe em alguma instituição, você quer colocar essa informação lá, você pode estar colocando. Como eu falei, você pode cadastrar caso não esteja cadastrado. Se você é bolsista, essa informação pode aparecer aqui na atuação profissional. E aí você vai colocar o título da sua bolsa, o tipo de vínculo que ela é e a carga horária da sua bolsa. E aí a gente tem um. Eu não estou conseguindo ver aqui. Aqui está escrito embaixo. Ah, pode passar que depois eu falo. É. Pode olhar para o lado onde você consegue. Que é sobre a seção inovação. A seção inovação, ela refere-se ao desenvolvimento dessas atividades. Quando você marca esse ponto, já aparece na seção de inovação, que é uma das abas que aparece ali em atuação. Aí, nos projetos, você vai ter algumas informações que vão ser solicitadas quando você for cadastrar ali algum projeto que você participou, que é o nome do projeto, a descrição do que se trata esse projeto, o que ele atua, e os membros desse projeto. E aí, uma das partes que é mais importante para o Lattes, que é o que vai contabilizar muitos pontos na hora que você for tentar pleitear um mestrado, um doutorado, são as produções. E aí que a gente tem diversas opções para fazer a inscrição. A Carol vai explicar melhor na parte dela, mas a gente tem aqui a seção Educação e Popularização.
que será baseada em informações referentes ao processo de tornar público o desenvolvimento de resultados das atividades de pesquisa das mais diferentes áreas, quando a publicação na participação de evento com apresentação aparece em item eventos. E aí vai ter aqui, ó, a aba eventos. Aqui a gente só está recortando aqui, mas lá no site todas essas opções elas aparecem na barra superior, todas juntas. A gente está separando para ficar mais fácil a visualização. Na parte de eventos, vão ter algumas informações que vão ter solicitadas, que é o tipo de evento que você participou. Foi um congresso? Foi uma jornada? Foi um seminário? Oficina? Aí você vai colocar lá qual é o tipo de evento que você participou, vai colocar o ano e o local. E aí, como eu tinha dito, ó, se você participou do evento, a categoria é uma. Se você fez parte da organização do evento, é uma outra categoria que você vai estar clicando lá para fazer a inscrição. Se você fez as duas coisas, cabe você colocar as duas dentro do seu Lattes. Nunca deixe para colocar só uma, porque você acha que uma é mais relevante que a outra. As duas são importantes. E aí, agora a gente vai passar para a nossa parte prática. E a Carol vai assumir aqui. Só um minutinho. Eu vou botar para... Eu vou botar para transmitir. E aí vai estar aparecendo a tela aqui para você. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Caroline, sou bolsista Proatec aqui do Colei e estou realizando esse curso, né, essa oficina, na verdade, juntamente com o Matheus. E agora nós vamos para a parte prática da nossa oficina. Então, a gente já colocou aí no chat o link do currículo Lattes. Então, vocês vão entrar aí por esse link e aí, na parte de atualizar currículos, vocês clicam ali, eu estou clicando aqui, né, para vocês poderem ver. Opa. Porque aqui acho que eu já abri, né? Mas aí, quando vocês entram em atualizar currículo, vocês vão ser direcionados para uma página do Gov, onde vocês vão entrar com o CPF de vocês e a senha que foi criada para o currículo Lattes, tá bom? Então, eu vou dar um minutinho aí para todo mundo entrar, interagir no chat, para a gente ver que... Eita, Matheus, show. Agora foi. Para eu poder ver se está todo mundo junto, todo mundo participando com a gente, tá? Então, nós hoje vamos falar sobre 6 tópicos aqui, e o primeiro é sobre o resumo de apresentação, que foi o primeiro tópico que o Matheus falou. E aí eu trouxe aqui o meu resumo de apresentação, porque para vocês poderem ter uma base de o que colocar. Como a gente falou, o resumo de apresentação fala um pouquinho quem é você dentro da instituição acadêmica. Então, aqui você vai colocar se você é graduando ou se você já se formou e especificar de qual curso. Eu coloquei graduada do curso de pedagogia. E também é importante você colocar de qual instituição que você faz parte. Então, você vai colocar se você é graduando ou formando, o curso ao qual você faz parte e também a instituição. Se você já se formou, é interessante você colocar, depois da instituição, entre parênteses, o ano que você se formou. Mas não é obrigatório, é só um plus a mais. Eu acabei não adicionando aqui, mas é algo que eu preciso eu mesma atualizar o meu currículo. E aí, depois que você dá essa primeira informação, se você é bolsista, seja ele efetivo ou voluntário, você especifica, né? Sou bolsista de monitoria, sou bolsista Proatec, sou bolsista de extensão, e colocar do grupo que você faz parte.
Mas se você é bolsista efetivo, você também coloca bolsista efetivo do grupo tal. Então, é importante você dizer se você é bolsista efetivo ou é voluntário. E se você for efetivo, qual é a sua bolsa? E aí, o grupo de pesquisa que você também participa. E se você souber o nome do projeto a qual você está inserido dentro da sua bolsa, também é importante você colocar. Ah, Carol, precisa colocar todas essas informações? Não. Mas só que são informações importantes que você pode selecionar que acaba colocando um adicional a mais na sua informação, porque lembrando que a sua apresentação é ali que a pessoa vai olhar de cara quem é você, qual instituição você estudou e se você é um bolsista ou não e que você faz parte. Outro tópico que a gente coloca também é que tem pessoas que já passou por 2, 3 bolsas antes da que está atualmente. Então, se você está atualmente, você só vai colocar bolsista tal, bolsista voluntário de tal grupo. A gente já entende que você está, nesse momento, fazendo parte desse grupo. Agora, se eu já passei por essa bolsa, por exemplo, tem uma informação minha aqui, você só grifar. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Foi bolsista, ou seja, eu não faço mais parte dessa bolsa, mas em algum momento da minha vida acadêmica eu participei. Quando vocês também já passaram por uma bolsa, é interessante você dizer, né? O grupo, ou qual a bolsa que você participava, se era de um determinado projeto, e no final de tudo, entre parênteses, você colocar o ano de início e de fim. Por exemplo, o meu foi de 2020 a 2022. Mas, por exemplo, o seu foi de 2020, entre 2020.1 e 2020.2. Eu preciso colocar 2020.1, 2020.2? Não precisa, é só colocar 2020 que a gente vai entender que essa bolsa teve uma durabilidade apenas num período de 2020, tá bom? Outra informação importante, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Outra informação importante porque aqui eu coloquei, foi bolsista ou sou bolsista. Será que a gente deve colocar em primeira ou terceira pessoa? Qual o melhor para se colocar? Não tem uma regra, né? Isso foi uma dúvida que surgiu no curso anterior. A gente não tem uma regra. Vai depender do grupo que você faz parte. O meu grupo de pesquisa, a gente se coloca em primeira pessoa, né, baseado na perspectiva narrativa, então a gente não tem problema em relação a isso, mas não está errado. Mas você está mirando por uma determinada bolsa, por um determinado grupo, e percebe que ali eles sempre se colocam em terceira pessoa, você também se coloca para, né, que já que você vai ser uma referência o seu currículo inicial, então só para você, vamos dizer assim, se enquadrar nos requisitos que esse grupo, essa bolsa, né, está pedindo, mas não é uma via de regra se colocar em primeira ou terceira pessoa. Isso daí vai depender mesmo da onde você está inserido. Então, para fazer um resumo, e vou dar um minutinho para vocês montarem aí o textinho de vocês, e aí aonde a gente vai fazer isso, Carol? O caminho mais rápido é aqui, editar resumo. Quando você coloca editar resumo, está carregando aqui, que a internet está no processo. E aí vai abrir um textinho aqui, vamos só esperar um pouquinho. Mas aí vai abrir o textinho, né? Uma caixinha para você conseguir editar, ou quem não tem, adicionar essas informações. Então, primeiro, você dizer se você é graduando ou já formado, o curso que você faz parte, a instituição, se você é bolsista, colocar as bolsas que você já passou, né, colocar o nome do grupo de estudo, qual foi essa bolsa, o período que você iniciou e finalizou essa bolsa, e se você está atualmente, só dizer que você é bolsista com um determinado cargo e qual é o vínculo, né, com qual grupo de pesquisa. Gente, não abriu aqui, mas está tudo bem. Quando abrir, é uma caixinha que a gente vai conseguir editar esse textinho. Acho que a internet está um pouquinho devagar, mas sem problemas. Deixa eu só tentar fechar aqui. E aí, enquanto isso, vocês vão fazendo o textinho de vocês, enquanto eu consigo retornar para a página aqui inicial.
A gente vai só dar uma mudança de internet, então vai dar uma travadinha aí para vocês, mas podem ficar tranquilos que a gente está por aqui e está acompanhando também o YouTube aqui online, tá? Então, fiquem tranquilos quanto isso, vão fazer um textinho de vocês, que a gente já vai voltar com a segunda parte. Bom, gente, voltamos, mudamos aqui a internet para ser mais rápido. Vamos ver agora se aqui vai. Aí, ouviu? Agora foi. A internet, Matheus, tá ótimo. Aí a gente clicou ali, editar resumo é aqui, ó, que abriu depois que vocês fizerem, né, a alteração, bota aqui, salvar. Eu não vou clicar porque eu não fiz nenhuma alteração, tá? Não pode fechar nesse xizinho, senão não vai salvar as informações que vocês colocaram. Clicou em salvar. Aqui para mim não vai ficar porque eu não fiz nenhuma alteração, mas para vocês aqui na parte de aviso já vai ficar uma tarjazinha vermelha informando que algo novo você adicionou no seu currículo. Mas deixe ele aí que no final a gente vai falar sobre isso para a gente poder enviar esses arquivos, que foi o que o Matheus falou, que quando a gente não clica aqui no botão de enviar, as nossas informações não vão para o banco da CNPq, fica só visível para a gente pelo momento que a gente está navegando no site, tá bom? Então, é isso. Então, deixa essa tarjazinha vermelha aí e nós vamos para o próximo ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca no chat que o Matheus e a Elô estão por aqui para poder trazer as observações, as dúvidas de vocês, tá bom? Nossa próxima etapa é sobre a formação. Então, vocês veem aqui, ó, formação, e a gente vai falar sobre a formação acadêmica e titulação. Aqui eu vou pegar a minha de graduação. Por quê? A de graduação é o que a gente coloca lá no início, quando a gente cria o currículo Lattes. E, geralmente, quando as pessoas finalizam, elas não voltam aqui para fazer essa alteração. Então, é importante, quando a gente finaliza, a gente vir aqui e alterar. Então, provavelmente, vocês devem estar com essa daqui preenchida, mais ou menos. E tem uma aba, né? Que é tipo de graduação. Tem a normal e a sanduíche. A sanduíche, que pode ser que algumas pessoas façam no seu período de graduação, que é quando você iniciou aqui na sua instituição, no caso na minha, aqui na FFP, fui para outro local,
né, em outro país, fiz uma parte lá da minha graduação, um bônus que eu recebi, uma bolsa, voltei para cá de novo e finalizei. Então, isso tipo de graduação sanduíche, onde você começa num local, vai para outro e volta para o seu local de início para poder finalizar, tá bom? A instituição, e aqui que a gente falou, algumas pessoas pode ser que não apareça a instituição, e aí não tem problema. Você clica na lupinha, se você escreveu aqui, vou botar aqui o ERJ. Ah, meu Deus, vamos fingir que não apareceu. Não apareceu o ERJ. O que eu vou fazer? Você vem aqui, ó, cadastrar nova instituição. E aqui nesse cadastro de nova instituição, você vai colocar o nome da sua instituição completa, vai colocar a sigla, vai colocar o país, e aí Brasil geralmente aparece lá em cima, que às vezes a gente procura na ordem alfabética, às vezes não tá. Então, preste atenção em relação a isso. E a unidade federativa, tá bom? Colocou isso tudo, bota confirmar. Quando vocês confirmarem, automaticamente na parte de instituição vai aparecer, tá? O curso geralmente já está, porque a gente fez essa etapa lá quando a gente criou o currículo Lattes, mas por que a gente está voltando aqui? Porque a gente não vai se aprofundar na parte de formação que é pós-doutorado ou livre docência e formação complementar. Mas quando você entra ali, caso quem tenha, né, para poder preencher, é basicamente o mesmo passo a passo que a gente está aqui da formação acadêmica e titulação. Ah, Carol, se é a mesma coisa a gente preencheu, então por que você está mostrando essa parte? Porque como aqui já está preenchido, fica mais fácil para a gente poder visualizar e ver o que encaixa em cada espaço, tá bom? Aqui, quando eu falei sobre o status do curso, geralmente, de algumas pessoas pode estar em andamento, quem não completou vai botar incompleto, e quem já concluiu, quando eu boto concluído, automaticamente ele já coloca aqui, ó, conclusão. E aí você coloca quando você finalizou essa graduação. Com bolsa, se for com bolsa, você vai colocar sim, e vai ter a instituição, se for não, tá tudo bem, passa para a próxima etapa. Esse daqui, o detalhamento, é sobre o título da monografia. Quem finaliza, é obrigatório eu preencher com isso? Não, não é obrigatório. Mas é interessante você colocar, né? Então, eu aqui coloquei o título da minha e também o nome do professor orientador. E aí, depois que você preenche esses dados, você tem como colocar, para eles ficarem público ou privado. E aí, como não são dados com seu CPF, com documentos, assim, pessoais, você pode colocar público, tá? Porque o Lattes, essa nova atualização que deu, a gente coloca aqui, se você quer público ou privado. E aqui eu vou deixar público mesmo. Fez as alterações, sempre clica em salvar, tá? Eu não tô clicando porque, como eu disse, eu não fiz nenhuma alteração, então não vai mudar nada aqui, tá? E se eu fosse incluir novo item, para quem está fazendo uma outra graduação, só colocar incluir novo item e você vai preencher o passo a passo da mesma forma que a gente falou. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Que a gente vai dar uma pausa para vocês poderem falar e a gente avançar para a segunda etapa. A terceira, né, na verdade. Alguém no chat para mandar um coração, uma palavrinha? Eu só dizer que o sanduíche ele pode acontecer na graduação, mestrado e doutorado. Ah, tá. A Elô colocou aqui, né, uma observação que essa formação sanduíche não acontece só na graduação, tá? Ela também pode acontecer no doutorado, no mestrado e graduação, mestrado e doutorado. E aí, como eu falei, os outros itens é bem parecido a forma de preencher. Então, você só vai colocando ali o que está pedindo e seguindo passo a passo. Tá bom? E eu considero que é importantíssimo colocar monografia, que é um ponto, você vai colocar privado. E a monografia, né, um detalhamento, na parte de detalhamento que a gente falou, fica por conta de cada um, mas é importante colocar, já que você teve também um trabalho de escrever, né, e se você concluiu, todo mundo conclui com um trabalho de conclusão de curso. Então, coloca lá o título da sua monografia, o seu orientador e deixa público, né, porque é uma informação que vai ficar pública, como as outras informações que a gente colocou, se concluiu, se está em andamento e tudo mais. Tá bom?
A gente agora vai passar para a parte de atuação. E aqui tem várias partezinhas. Linha de pesquisa, membro de corpo editorial e tudo mais. Mas a gente vai ficar com a atuação profissional, tá bom? E, como eu disse, né, os outros, um vai depender um do outro, né? A de pesquisa, você tem que ter alguma atuação profissional para poder, né, complementar ali. Então, a gente vai ficar com a atuação profissional, que os outros também acaba você tendo que preencher as etapas. Então, preenchendo um, sabendo como preencher um, os outros vai seguir de uma maneira melhor. Aqui eu vou entrar, né, em um que já tem preenchido, e é muito interessante porque, ó, quando eu clico aqui, vocês vão perceber que tem outros 3 itens. E por que isso? No último curso, eu e o Matheus descobriu. Quando é da mesma instituição, você praticamente clica ali em cima e ele sempre te dá a opção de incluir um novo item, porque está vinculado com a mesma instituição. Agora, quando é uma instituição diferente, tipo, eu estou aqui na UERJ, eu vou fazer em uma outra instituição, na UF, na PUC, sei lá, na Rural, eu vou lá e vou colocar incluir novo item, porque aí você também vai ter que colocar o nome da instituição e tudo mais, então é algo novo. Como aqui é tudo na mesma instituição, cliquei só em cima porque vai ficar junto. E aí eu vou dar aqui um exemplo do último que eu adicionei, que é a bolsa que eu estou atualmente. E aí, o primeiro é o título de vínculo, né? Porque já no outro vocês viram que apareceu a instituição. Deixa só eu voltar no outro aqui, para vocês poderem dar. Opa! Poder dar uma olhadinha. Quando você coloca o novo, primeiro o primeiro item é instituição. E aí a mesma coisa. Se não aparecer a instituição, a gente cadastra uma nova instituição. Como você já cadastrou, por exemplo, a UERJ, que foi o exemplo que eu dei. Ah, não achei, tive que cadastrar lá na parte de formação. Provavelmente na parte aqui agora, já vai estar cadastrado aí no seu banco a UERJ, tá bom? Mas se não aparecer, você cadastra de novo. Então, o primeiro é a instituição que a gente coloca. E aí, vamos lá para onde já está pronto para a gente poder ver direitinho como se encaixa cada item. E aí, depois que a gente coloca a instituição, tem um vínculo. Aí, o título de vínculo. Vou clicar aqui para vocês verem, porque além de bolsista, tem servidor público, seletista, professor visitante. E aí, qual é o seu vínculo? Eu coloquei aqui que o meu é bolsista. Possui vínculo empregatício? Você vai colocar sim ou não. É só descanso. Calma aí rapidinho. Pronto, voltamos que apareceu uma informação importante aqui. E aí, depois a gente coloca o enquadramento funcional. Esse enquadramento funcional é relacionado ao tipo de vínculo. Por exemplo, se eu sou bolsista. Bolsista pode ser de vários ramos. Que bolsa? Aí aqui eu coloquei bolsista técnico, Proatec. Se fosse o Matheus, bolsista de extensão. Então, qual é a bolsa? Tá? Então, o enquadramento funcional é basicamente relacionado ao vínculo, o que você faz, tá? Se for, aí o próximo é carga horária semanal. Geralmente, quando você recebe o contrato, tá lá, né? No caso de bolsista, quantas horas semanais você se dedica a essa bolsa. E aí você preenche aqui. Se for dedicação exclusiva, como o caso de alguns servidores, você também coloca aqui dedicação exclusiva, tá? E aí isso vai depender do vínculo que você colocou, se é bolsista, se é servidor público, tá bom? Aqui, o período, se é atual, vai só aparecer o mês que você entrou em um ano. Se eu colocar anterior, que é finalizado, ele já mostra para mim, para eu adicionar o mês e o ano que finalizou esse meu vínculo com essa
Bom, gente, deu uma caída aqui no sinal, na rede, mas já voltamos, tá? Então, a gente estava falando sobre o período, né? Se você já finalizou, colocar anterior, finalizado, e aí ele vai te pedir o mês e o ano que você saiu. E outras informações, é interessante você colocar um resumo do projeto. Lembrando que aqui eu não sei quantos caracteres, porque muda muito, mas é poucos, tá? Então, você pegou lá o resumo do seu projeto, adicionou aqui, viu que cortou a informação? Aí você faz um resumo do resumo para poder caber informações importantes, não ficar alterada, tirar uma informação ou outra, para conseguir encaixar as informações do meu projeto aqui, tá bom? E aí, depois disso, tá público, porque é algo que eu quero que as pessoas visualizem, coloque em salvar e automaticamente ele já vai estar incluído aqui nessa parte, tá bom? Vou dar mais um minutinho, são 2h40. Quando for 2h41, a gente pula para o nossa próxima etapa, tá bom? E, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat que a gente vai responder, tá? Gente, então, voltando aqui, né? A gente finalizou essa parte de atuação profissional e nós vamos para o nosso próximo tópico, que é produções. E aí, ó, colocando a setinha aqui em cima de produções, vocês vão perceber que é muito amplo. Então, tem produção bibliográfica, produção técnica e outra produção que é artística e cultural. A gente vai falar de 3, tá? A primeira é... Isso, são 3 só. A primeira é livro e capítulo de livro. Vou clicar aqui em cima. Esperar carregar. Quando a gente coloca aqui, ó, incluir novo item, ele vai perguntar se é livro ou capítulo de livro. Então, se eu, Carol, escrevi um livro completo, é livro. Agora, se eu estou incluída dentro de um livro com capítulo, é capítulo. Aí você não coloca que é livro, você não fez livro, você fez o capítulo, né? Porque, por exemplo, quem se inscreveu na poesia do Colei, entra aqui o que é como capítulo de livro. Então, vou dar até um exemplo de uma poesia aqui. E aí, tanto para um livro de poesia, como um livro de artigos, enfim. Aqui a gente está lidando de modo geral, tanto livros como capítulos, tá bom? E aí, aqui tem o informe, o DOI ou ISBN. O DOI, geralmente, é para livros que só é online, tá bom? E o ISBN é para livros impressos. Às vezes, o livro ao qual você está, igual, por exemplo, do Colei, a gente tem tanto o impresso como o online. Então, você registra um só, porque tá valendo, tá bom? Mas tem uns que tem uma opção ou outra, tanto que ele pergunta assim, ou um ou outro, tá bom? E aí, quando você preenche o livro e um númerozinho, né, do DOI, bota confirmar, e aí eu vou abrir aqui. E quando... Um minuto. E aí, algo interessante também que a gente acabou ouvindo aqui agora, que geralmente os livros que têm qualis, aquela qualis, que a gente sempre procura uma qualis, né?
o Qualis B, C, o A, aí ele tem um DOI. Quem não tem, a gente ainda não tem, mas a gente vai ter. Então, continua se inscrevendo nas poesias do concurso por colher, porque uma hora a gente vai chegar no DOI, aí vocês vão querer participar. Mas ISBN Tá? é Qualis também. Mas o ISBN é um Qualis, mas um Qualis que está ainda caminhando, né? Crescendo. E aí, depois que a gente coloca essa informação, a gente tem os dados gerais. E os dados gerais, por exemplo, eu coloquei que eu fiz parte de um capítulo, né? Aí eu coloquei o nome do capítulo, o ano a qual esse livro foi publicado com o meu capítulo, aí o país, o idioma, o meio de divulgação, aí tem impresso e mídia eletrônica, só impresso, mídia eletrônica, você vai escolher aqui. É um dos 10 trabalhos mais relevantes da sua produção, e aí foi o que Matheus falou do CET. É como se fosse uma... Eu vou até escrever aqui, ó, como se fosse uma estrelinha, sabe? Aquele trabalho que merece um destaque no seu currículo lá. Destaque. E acho que a câmera ficou embaçada. A câmera ficou embaçada aqui agora. Aí, voltou. Então, quando você quer um destaque, você vai lá e coloca. Ih, gente, tá ficando embaçado toda hora. Aí foi. Quando você quer um destaque, aí você coloca aqui, ó, é uma das produções para educação e popularização do CET. Aí você vai lá e coloca assim. Só que isso você só pode colocar 5 vezes. Por exemplo, em capítulo de livro, você publicou, você fez 10, mas você só vai escolher 5. Não tem como você botar para os 10. Mas é diferente se você fez livro. Se você fez livro, aí só 5. Apresentação, 5 também. Então, para cada categoria, vai ter essa estrelinha brilhando. Só que você só pode escolher 5 de cada categoria. Então, se eu fiz um trabalho que eu achei mais relevante do que esse daqui, eu venho aqui. Por isso que é bom sempre estar atualizando o currículo. Eu venho aqui, tiro a estrelinha desse e coloco no outro que eu quero, tá bom? Porque a estrelinha só pode andar nas categorias 5 vezes. Não dá para botar tudo com estrela, né? E aqui, como foi um capítulo de livro, detalhamento, título. Título do quê? Título do livro. Coloquei lá, os organizadores do livro, tá bom? E aqui, outras informações, número de volume, página inicial, página final, a cidade editora, o nome editora, os autores, aí aqui você se inclui também, né? Porque você é o autor daquele capítulo, então é importante você colocar, tá bom? E aí, no final de tudo, aqui no caso, como o meu foi uma poesia, eu não coloquei palavras-chave, mas eu vou mostrar um exemplo de, se fosse, por exemplo, um capítulo de algum artigo que eu escrevi. Eu vou até ver um aqui. E aí, sim, eu coloco as palavras-chave, que é interessante, tá bom? Não que na poesia não seja importante, mas geralmente nas palavras-chave a gente faz mais para escritas, né? Acadêmicas, tá bom? E aí, no final de tudo, deixar público e salvar. Mas se por um acaso, em algum momento, você não quer mais que essa publicação fique ali, você não precisa excluir, você só deixa essa informação privada, que só você irá ver, e aí em outro momento você quer botar lá pública de novo, você coloca público. E lembra sempre de salvar, tá? Deixa eu ver aqui se tem aqui um exemplo. Ah, tem, ó. Esse daqui foi um trabalho que eu fiz, né? Um artigo junto com outros bolsistas do Colei, e eu coloquei a palavra-chave. E é interessante porque as palavras-chave você também pode colocar por ordem, né? O meu foi tecnologia, infância e pedagogia da convivência. Eu posso escolher qual a palavra que eu quero que seja a primeira, qual a segunda e qual a terceira, tá bom? E aqui é só você ir na setinha, ó, para baixo, para cima. Ué? Eu queria voltar, não tô conseguindo. Ah, foi. Que aí você consegue mudar a ordem dessas palavras, tá? E sempre apertar em salvar para ele poder guardar aqui, captar aqui. E aí, até o momento, o meu não apareceu nenhuma tarjazinha vermelha, porque eu não fiz nada de novo. Mas provavelmente de vocês ainda continua aí, que aí no final a gente vai resolver essa tarjazinha vermelha, tá bom? O segundo de produção livro e capítulo de... A gente já falou sobre livro e capítulo de livro.
Eu falei pra caramba, vou dar aqui um minutinho, dá 2h50, para a gente falar sobre o próximo, que é revista. Porque se tiver alguém fazendo junto com a gente aqui ao vivo, dá tempo de você preencher uma categoria, e aí depois você consegue preencher com os outros dados que você tem, tá bom? É isso, vou dar só uma desligada no microfone para não ficar o eco das vozes. Então, gente, agora nós vamos para a próxima parte de produções, que é revistas. Então, a gente vai aqui de novo, produções, e vamos procurar em revista. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Debaixo de texto em jornal ou revista. E o caminho é parecido com o da publicação de livro, tá? Aí vocês clicam em incluir novo item. Aqui, ó, incluir novo item. E ele já vai dar para vocês preencherem. Vou colocar o que está impresso, ó, o que está preenchido, porque aí vocês conseguem visualizar. E aí a natureza. Se for em jornal ou revista, o título, e aí, no caso aqui, o meu, foi uma poesia também. Mas se for um artigo, né, que você publicou numa revista, eu vou mostrar depois um exemplo, vocês colocam aí o título, o nome, a mesma coisa, país, idioma, o meio de divulgação que foi, né? Se foi online, se foi impresso, se foi os dois, tá bom? Aqui, se você tiver o homepage do seu trabalho, né? Do seu trabalho, no caso aqui o meu da poesia, vocês podem colocar aqui também, eles dão esse espaço aqui, tá bom? Então, pode adicionar, porque é interessante. Essa partezinha aqui dos 10 mais relevantes do CIP, se você, ó, essa daqui eu já coloquei aqui não, porque eu não queria que ela brilhasse lá no meu currículo, bom? O título da revista, a data da publicação, tá? O meu nome, né, que é os autores, mas se você escreveu com mais de uma pessoa, lista aqui. E é super interessante que eu vou mostrar aqui, ó. Esse daqui da poesia eu já coloquei as palavras-chave. E salvar. Eu vou mostrar um aqui que é um artigo que eu escrevi juntamente com bolsistas do COLEI, com minha coordenadora. E se vocês perceberem, aqui tem a ordem dos autores. E essa ordem não é aleatória. Então, a ordem que está lá, você tem que colocar aqui. Então, se você é a terceira, você vai colocar aqui como a terceira. Se você for a segunda, a primeira, a quarta, a quinta, a sexta, tem que seguir essa ordem, tá bom? Então, não esqueçam disso. Isso vai estar no trabalho. E essa ordem está no trabalho que você enviou. Então, se você é o terceiro, não vai se colocar no primeiro. Né? E, por exemplo, eu estou escrevendo com um amigo, e primeira vez que eu escrevi com ele, não tenho ele aqui na lista dos autores, né? Que é a lista de todos. Que é todas as pessoas que eu já fiz alguma coisa. Né? Um trabalho, alguma coisa assim. Eu vou botar aqui, ó, incluir novo. Que aí você vai escrever o nome completo, por exemplo, se fosse só Caroline Cardoso. Automaticamente, ele vai me dar a abreviação, né? Como é esse nome citado, na verdade. E é só botar confirmar, que eu vou botar cancelar, porque não me interessa aqui deixar ele aqui. E aí, quando você for precisar, só ir aqui na lista de todos que já vai aparecer. A mesma coisa da palavra-chave. A palavra-chave, se já tem, você vai lá na lista de todos. Olha as palavras que você tem. Caramba, não tem nenhuma palavra aqui que é para eu colocar. Incluir nova, tá? E aí você coloca a palavra, confirmar, e ela já vai aparecer para você, tá bom? E salvar. Então, aqui é a nossa parte de revista. Vou deixar mais um minutinho para vocês poderem preencher, quem está aí, né, com essa informação, tá? Então, quando for 2h55, a gente volta de novo aqui para a tela
com o último tópico de produção, que é sobre apresentação de trabalho e palestra. Bom, então vamos voltar para o nosso último tópico de produção, que é produções, e vamos para apresentação de trabalho e palestra, tá? Aí incluir novo item, onde vocês clicam aqui, e aqui eu vou apresentar um que já esteja pronto. E incluir novo item, dados gerais. Esse trabalho foi uma comunicação, foi uma conferência. Aí o Matheus falou, mas jornada não tem aqui. O que eu faço? Me desespero? Não. Coloco aqui outra, porque não tem, né? Tem coisa. Aí a gente coloca outra, coloca o título, que foi essa apresentação, né, desse trabalho. Geralmente é um trabalho que você apresentou, né? O país, o idioma, o meio de divulgação. Você está com dúvida? Olha no seu coleguinha para copiar. Se vocês tiverem dúvida também o que é, por isso que a gente falou, é importante da gente estar com certificado, que são informações que vêm no certificado, né? Dizendo, é uma conferência, é um simpósio, é uma jornada, mas aí está em dúvida, pede ajuda ao colega, né? Dá uma olhadinha no currículo Lattes dele para você preencher. O meio de divulgação também coloca-se tudo que não tiver entre as opções que está ali, aqui não tem como a gente adicionar, só tem como a gente colocar outro, tá? O ano, o nome, né? O nome do evento a qual você apresentou, aí que é a instituição, o local, a cidade, aí tudo isso tá. Se não está no certificado, são informações que você pode anotar para depois preencher aqui, tá bom? E o nome dos autores, tá? As palavras-chave, como a gente disse, incluir nova, caso ali não apareça, e tem a lista. No final de tudo, só clicar em salvar, que já vai estar ali. Se fosse uma palestra, você vai colocar o título da sua palestra, tá bom? Ele vai preencher a mesma coisa, o nome do evento, se é algo que você quer que brilhe, coloca ali a estrelinha não, o sim, que a estrelinha vai aparecer depois. E sempre clicar em salvar, tá? Então, aqui, ó, 2h58, eu volto de novo para a gente ir para o nosso último tópico, que é eventos, tá bom? Eu quero que você olhe. Eu vou voltar a 2h58. Bom, o nosso último tópico é eventos. Carol, mas termina aqui? Não, gente, não termina aqui. É porque a gente separou algo que foi mais falado nos últimos encontros e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai tratar sobre eventos, e aí Matheus já deu um spoiler, né, falando que se você está aqui
no evento como participante, seja ele atuando ou só ouvindo, é em participação. Agora, se você organizou um evento, a gente vai mostrar aqui também que a gente tem uns minutinhos. Então, vamos lá. Eventos, participação em eventos. Aí aqui, ó, uma oficina que eu participei com as pessoas aqui da biblioteca que organizaram, eu coloquei, ó, uma participação como ouvinte. Por quê? Eu apenas ouvi, né? Eu estava ali para participar, de fato, da oficina. Igual, por exemplo, essa oficina que vocês estão participando aqui de atualização do currículo Lattes, quando vocês preencherem um link que o Matheus vai mandar aqui, quando for umas 3, 5, 3 e 10, a gente já vai soltar o link aí no chat. Quando vocês receberem o certificado, vocês já podem preencher o Lattes de vocês com a informação desse... Como se diz? Dessa oficina que está ocorrendo. E aí, a participação, né? Ouvinte, o nome do evento, tá? Aí o tipo de apresentação não coloca, porque você só está como ouvinte, só coloca o ano, a natureza, a classificação do evento, né? No caso aqui o nosso foi nacional, né? Porque a gente abriu para as nossas redes também, então pessoas de outros locais se inscreveram também. A cidade a qual ocorreu, o título de apresentação não coloca, porque esse título só entra para quem apresentou, a estrelinha que a gente falou e colocar público e salvar. Agora, deixa eu ver aqui. Esse daqui, eu fiz uma participação. E aí eu coloquei o nome do evento, forma de participação, participante, o ano 2025, natureza outra, evento nacional. Aqui eu esqueci de botar a apresentação oral. O título da apresentação e público. Salvar, que agora eu salvei, porque eu coloquei uma informação a mais. E aí que vocês vão perceber que em participante tem tipo esse checkzinho. Porque eu coloquei como participante. Deixa eu... Opa! Foi mal, gente. Deixa eu ver se... Quando a gente clica nesse checkzinho, ele te leva para as produções que você fez dentro desse evento, tá? Então, se for mais de uma, você vai incluindo os novos itens. E aqui eu coloquei um. Ó, qual é a natureza? É um resumo expandido? É um trabalho completo? Tem que saber para você poder preencher certinho, porque cada um tem um peso diferente também, tá? O título, o ano, o meio de divulgação. Se você tem, geralmente quando é resumo e tudo mais, às vezes até é trabalho completo, tem onde ele foi publicado, divulgado. Então, vocês podem colocar esse link da página aqui também, tá bom? A classificação do evento, o nome do evento, geralmente isso já vem preenchido, porque a gente preencheu lá no outro. Os autores, as palavras-chave e clicar em salvar, tá? Então, é um caminho, né? Que eles ajudam a gente a ter a gente registra duas coisas em um. Eu estava tentando achar um outro aqui, mas eu não estou conseguindo, tá saindo. Mas aí eu vou dar um minutinho para vocês preencherem. E aqui, ó. Esse daqui, eu já fiz mais de um trabalho, né? Foi mais de uma participação. Isso eu estava querendo achar. Então, aqui eu fui incluindo novos itens, ó, e eles foram aparecendo aqui, viu? Então, tem essa possibilidade também. E aqui vocês observaram que em eventos eu coloquei lá a apresentação oral que eu tinha esquecido, apareceu a tarjazinha vermelha para mim. E aí depois a gente vai sumir com ela juntos. E o outro é eventos e organização de eventos, tá? A organização de eventos. Vou colocar um aqui. E aí você coloca o tipo, né? Se foi uma exposição, se foi uma feira, não se foi nenhuma dessas opções que está aqui, a gente coloca outro. A natureza, né? Se nenhuma está aqui, montagem, curadoria, organização, coloca outro. O título do evento, a instituição promotora, o local. Aí aqui eles colocam autores, né? No caso, você coloca o seu nome, que é como que você organizou esse evento. E aqui
a monitoria em si, ela não entra, não tem espaço para ela no currículo Lattes. É muito válido para, como se diz, para as horas complementares, né? Aqui a gente até colocou como monitoria para informar, né, esse ponto, mas pode ser que alguns locais não aceitem, tá bom? Então a gente acaba aqui, que tanto que ficou tipo outro, a natureza outro, porque não tem monitoria nos eventos, por mais que a gente explicou aqui entre parênteses. Então, às vezes, tem instituição que nem vai aceitar. Mas tem um outro aqui, do concurso de poesia do Colei, por exemplo, a gente já colocou a natureza que, de fato, eu recebi um certificado como organização, porque eu, juntamente com os bolsistas, a gente participou como organizadores. Então, por isso que é sempre bom ter o certificado. Porque se alguém falar, você participou de fato desse evento, você organizou de fato esse evento, ter ali para você comprovar, tá? E aí, depois de eventos, depois que a gente preencheu aqui, a gente vem na setinha enviar. Aí que eu li e concordo com os termos acima, autorizo a publicação da minha versão em inglês. Aqui, não coloco o e-mail alternativo, só o meu mesmo, enviar o CNPq. Ok? Vocês vão ver que a tarjazinha vermelha, ela sumiu, porque já foi enviado para esse banco de dados. E agora eu posso sair daqui sem problema, tá? E outros 2 pontos extras que eu quero informar vocês se alguém pedir o link para vocês do seu currículo Lattes, como que eu faço para poder enviar? Pego aqui na barra de pesquisa? Não, tá? É esse endereçozinho que aparece aqui, ó, abaixo do nome. É esse daqui que você copia e vai colar para enviar para a pessoa, tá bom? Porque às vezes a gente acaba confundindo. E não é assim. Outro detalhe é como salvar. Tem gente que às vezes gosta de salvar esse currículo aí. É claro que a cada atualização você vai precisar fazer isso novamente. Então, é um bônus aqui. Quando a gente bota gerar a página de impressão, e aí eu coloco tudo aqui, idioma, modelo de currículo, resumido padrão CNPq ou ampliado, enfim, você vai escolher aqui como você quer e você vai botar confirmar. Quando você coloca confirmar, ele vai te dar esse seu currículo. Ou simplesmente você pode ir na barra de pesquisa também pesquisar o seu currículo. E aqui você tem como imprimir ou salvar no seu computador, tá bom? Porque às vezes é bom, porque teve uma época que estava meio que apagando as coisas, a gente ficou meio assim pirado, né? Mas podem ficar tranquilos que é só uma informação extra, que às vezes você precisa entregar impresso o seu currículo lá. Então, você já sabe o caminho que você pode fazer, tá bom? Bom, gente, então a gente está finalizando o nosso curso. O Matheus vai jogar no chat o link, tá bom? Para vocês poderem preencher. E aqui vocês podem sair normalmente, tá? Sair agora, sem problema nenhum, porque você já enviou essas informações. Deixa eu só parar aqui, compartilhamento. E aí vocês podem preencher esse link. E lembrando que assim que vocês receberem o certificado aí no e-mail de vocês já podem voltar aqui e preencher, porque é como se diz? Uma oficina que vocês participaram, né? Como um evento que vocês participaram como ouvintes, tá bom? Eu peço que vocês não deixem de preencher o link hoje até às 3h20, porque às 3h21 nós vamos estar fechando esse link e não vamos mais receber, né, as informações. Então, a gente agradece a participação de vocês, espero que tenha ficado claro aqui a explicação, e se por algum motivo surgiu alguma dúvida, é só enviar mensagem ou no nosso Instagram ou para o nosso e-mail, que eu e o Matheus vamos responder vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui conosco e até a próxima, porque ano que vem a gente está preparando novos cursos, novas oficinas, alguns vão se repetir, mas é sempre com informações a mais, extra, que a gente sempre traz, né, dos cursos anteriores. Então, até a próxima e tchau, tchau. Oi.